Fala meus queridos devs, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu sou Ryuzaki Dev e queria começar agradecendo cada um de vocês por estar aqui comigo nesse primeiro vídeo do canal. Realmente eu fico muito feliz porque cada um de vocês que estão me assistindo serve como um estímulo para eu continuar trazendo cada vez mais conteúdo aqui para o canal. Hoje, como primeiro vídeo do canal, eu queria falar sobre os meus fracassos. Mas a minha intenção para esse canal não é apenas falar sobre mim, mas também sobre conteúdo de game dev em geral, discutir sobre jogos que eu jogo, jogos que vocês jogam, quem sabe trazer gameplays minhas e até gameplays dos jogos de vocês inscritos. Desde já eu agradeço demais a força que vocês estão me dando no canal, porque eu tenho muito a compartilhar com vocês daqui para frente. E vamos embora pro vídeo, que aqui é sem enrolação e eu tenho um assunto muito interessante para a gente discutir. Como eu havia dito, hoje eu queria falar com vocês sobre os meus fracassos na área de desenvolvimento de jogos. Mas calma que esse não é nenhum vídeo triste, muito pelo contrário, é uma história de tentativa de superação, aprendizados e alguns vários tropeços pelo caminho. Por isso, se você está tentando criar jogos e acha que está tudo dando errado para você, esse vídeo é especialmente para você, amigo. Então vamos começar do começo. Desde criança eu sempre fui muito imaginativo. Sempre gostei de criar histórias, criar meus próprios mundos, meus próprios personagens. E eu assistia muito desenho, né? Como toda criança. Costumava colecionar gibis da Turma da Mônica, Zé Carioca, Mickey. Isso tudo só alimentava ainda mais a mente de uma criança que era bem imaginativa na época. E eu lembro que meu primeiro sonho profissional foi um dia me tornar cartunista. E teve um dia especial que eu simplesmente acordei e de imediato veio essa vontade de desenhar histórias em quadrinho, igual Maurício de Souza. E então fui correndo falar com minha mãe dizendo que um dia eu gostaria de fazer faculdade de cartunista. Eu nem sabia se isso existia na época. E já pulando muitas etapas, quando cheguei no ensino médio, foi que meus sonhos mudaram um pouco. Me lembro que eu gostava de desenhar bastante, eu costumava separar as últimas folhas do caderno para desenhar, ou se não nas bordas onde eu anotava tudo que estava na aula. E foi no ensino médio onde eu criei um grupo de jovens, onde cada um tinha uma personalidade única e era cheio de energia. E foi com esse desenho que eu pensei em dar vida às minhas ideias. Só que, embora eu gostasse de desenhar, eu não desenhava muito bem. Por isso eu tive a ideia de que eu poderia criar um jogo para poder contar as histórias de meus personagens. E foi assim que se iniciou meu sonho de um dia me tornar um desenvolvedor de jogos. Mas esse desejo foi como fogo de palha, porque se iniciou e com pouco tempo ele já se acabou. Mas não se acabou porque eu perdi a paixão por criar história, mas sim porque eu fiquei mais preocupado em fazer coisas de jovens do que buscar conhecimento sobre como criar um jogo. E aí mais uma vez o tempo foi passando, porque ele nunca para, e eu acabei deixando cair no esquecimento, né, esse sonho de criar jogos. E eu fiz vários cursos, eu cursei mecânica, cursei administração também, gastronomia, mas o único desses cursos que eu terminei foi o curso de mecânica. Porém eu sempre soube que não iria atuar na área, eu estava pior que barata tonta nessa época. Porém, quando eu cursava gastronomia, que foi o último curso que eu cursei antes de começar a desenvolver jogos, chegou a pandemia e ela me fez ter que parar os estudos. E foi durante esse tempo que eu passei em casa, na pandemia, que eu me vi em uma situação de que eu precisava fazer algo. E foi aí que eu me lembrei de um sonho antigo que eu tinha, né? Que era justamente o de criar jogos. E de repente surgiu, né, esse desejo intenso dentro de mim de buscar conhecimento sobre aquilo, ver o que eu poderia fazer, ver no que poderia dar. E então eu comecei a pesquisar, né, sobre desenvolvimento de jogos e encontrei canais incríveis como o do Cresceu Jogos. Eu até comprei meu primeiro curso com ele. Só que na época eu usava um notebook i3, né, de sexta geração, que ele não conseguia rodar a Unity sem travar. Eu juro que eu tentava, às vezes o notebook levava quase 20 minutos só para abrir a Unity. Porém, em meio a essa dificuldade toda só de abrir a Unity, né, eu tentava estudar a linguagem de programação C#, né, que é a linguagem usada na Unity. E eu me frustrava muito, justamente porque eu não entendia a lógica de cada código e não parecia que eu estava aprendendo nada. Já que eu nunca tinha mexido com programação antes, nem muito menos com uma engine de jogos. Mesmo assim não foi tempo perdido, porque no meio desse curso eu conheci a Construct 3, que é uma engine de programação visual, e foi aí que tudo começou a fazer sentido para mim, né? Foi amor à primeira vista. Porque foi ali que eu vi que era algo muito simples de se entender, e era tudo muito simples de se executar. E como os jogos que eu tinha em mente eram jogos 2D, eu não pensei duas vezes e decidi migrar para ela, né, para poder dar meus primeiros passos nas ferramentas. Depois disso comprei outros cursos focados em Construct 3.
inclusive do Marcos Game Dev, e comecei a criar meus próprios jogos. Mas claro que nem tudo são flores, porque quanto mais eu estudava, mais eu começava a perceber que eu não sabia muito ainda, e sempre me cobrava, né, em melhorar minhas habilidades para poder fazer meus jogos, para poder de fato entrar no mercado, né? E isso acabou me levando a outro desafio que está presente na carreira de vários game devs, que é o perfeccionismo e a síndrome do impostor. Eu só ficava pensando comigo, será que eu consigo? Será que já sei o suficiente? Será que consigo fazer jogos como tal pessoa? Será que tenho capacidade para terminar um jogo sozinho? Mas aí eu percebi que eu só precisava começar de fato, mesmo que fosse com algo simples. E foi assim que eu criei meu primeiro jogo comercial. A ideia era básica, o jogador só precisava pular. Só isso, só pular. Mas mesmo assim, demorei 6 meses para finalizar esse projeto. Mas calma que teve um motivo, né? Nessa época eu trabalhava e como eu trabalhava, né? Eu só tinha tempo de mexer no projeto no final do dia, à noite. E tinha dias que eu nem mexi no projeto, por isso que demorou tanto. Enquanto eu desenvolvi meu primeiro projeto, eu contratei um artista para dar vida ao meu personagem. E foi só quando eu vi a arte pronta, foi que a ficha caiu e eu pensei que é real, eu tô fazendo um jogo. E aí eu publiquei na Steam, fiz um marketing básico. E, como é de se esperar, foi um fiasco de venda, né? Nem vi a cor do dinheiro. Porém, diferente do que você imagina, eu não me deixei abalar, porque era justamente o que eu esperava, né? Como primeiro jogo. Porque eu já tinha conhecimento de canais no YouTube que falavam que o primeiro jogo, na maioria dos casos, sempre é um fiasco de vendas. Por isso, ao invés de eu lançar meu jogo com expectativa alta, eu foquei em terminar o jogo, tentar mostrar para o máximo de pessoas possíveis e é isso. E claro que isso não é o melhor método, não recomendo para ninguém, até porque o seu jogo é um produto, você precisa vender o seu produto para você não ter prejuízo. Mas eu lancei esse jogo mais como portfólio e também para servir de aprendizado. Claro que se eu pudesse lucrar com ele seria excelente, estaria perfeito, seria melhor ainda. Mas eu só decidi continuar, deixava o primeiro como portfólio e o segundo eu daria um foco a mais. E então eu corri para fazer meu segundo jogo comercial e consegui pela primeira vez receber um pagamento da Steam. Mas sinceramente foi bem pouco, né? Olhando para trás, mesmo eu sabendo que eu me dediquei um pouco mais nesse projeto, eu sei que eu poderia ter feito coisas melhores, tipo o marketing, a qualidade do jogo, a divulgação, mas esses erros eles só me motivaram a melhorar ainda mais as minhas habilidades e conhecimentos para um projeto futuro. E durante o desenvolvimento do meu segundo jogo eu acabei perdendo meu emprego, né? Que limitou bastante o meu segundo projeto. Eu não consegui fazer vários mundos que eu gostaria de ter feito, não consegui adicionar bosses, nem melhorar o menu de pausa, que para mim é o ponto fraco do meu jogo. Tentei buscar publishers, mas as respostas foram negativas. O lançamento do segundo jogo foi mais frustrante para mim, justamente porque eu esperava pelo menos um apoio de alguma publisher, esperava algum resultado melhor, mas eu não desisti, né? Eu dei uma respirada para sair do meu momento de frustração e decidi logo iniciar um terceiro projeto. Eu tinha um dinheiro guardado do meu trabalho anterior e aí eu decidi me jogar de cabeça nesse terceiro jogo para tentar um relativo sucesso, quem sabe. Hoje eu estou trabalhando justamente nesse terceiro jogo comercial, estou aplicando tudo o que eu aprendi nos projetos anteriores. Tenho uma grande expectativa de criar algo mais sólido e muito mais divertido, né? Ainda é difícil para mim, tem vários desafios que eu estou enfrentando e vou enfrentar, mas eu sei que cada pequeno passo me aproxima do meu objetivo. Então é isso, pessoal, essa é a minha história até agora. A jornada pode ser difícil, mas cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Assim que eu tiver mais atualizações eu trago para vocês. Isso se vocês quiserem saber de mais alguma coisa sobre a minha vida, né? E se você que está assistindo esse vídeo está tentando criar jogos ou quer seguir qualquer outro sonho, não desista. Porque cada passo, por menor que seja, ele te leva para mais perto do seu objetivo. Guarde isso. E se você curtiu o vídeo e quer saber mais sobre desenvolvimento de jogos, ou acompanhar os projetos que eu estou criando, se inscreve aí no canal, deixa o like e me conta nos comentários como está sendo sua trajetória no mundo de desenvolvimento de jogos, beleza? Vamos trocando ideia e crescendo juntos como comunidade. Valeu demais a força e até o próximo vídeo. Falou!